E eu gostaria que agora vai ser sobre saneamento, oportunidades e desenvolvimento. E hoje nós teremos o prazer de ter aqui conosco a Nádia Brunhera Silva, que é diretora do Departamento de Planejamento e Projetos da SAI, e o professor Luciano Zanella, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. Então, para dar início agora, eu convido a Nádia Brunhera Silva, diretora do Departamento de Planejamento e Projetos da SAI. Boa tarde a todos primeiro. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite em nome do SAI e da Prefeitura de Guarulhos. Nós estamos aqui representando a Prefeitura porque é o órgão do município que trata do abastecimento de água e esgotamento sanitário. O saneamento é um pouco mais abrangente, mas a gente vai dar uma explanação sobre o saneamento, que é o que a gente... água e esgoto, que é a nossa atribuição dentro do município. A gente vai falar alguma coisa sobre saneamento. Na verdade, assim, nós somos grandes consumidores de inovação e tecnologia, né? A gente não é um polo de desenvolvimento, mas a gente gosta muito dos institutos que desenvolvem a tecnologia e a gente tem utilizado isso no desenvolvimento de projetos e nos equipamentos que utilizamos no saneamento. Então, nós vamos abordar essa questão do saneamento. A gente vai dar um panorama geral da situação no Brasil e depois a gente vai voltar um pouquinho aqui para a situação do município. Pode passar. Então, a gente buscou alguns dados para falar do panorama geral do Brasil. Existe um sistema de informações, que eu não sei se alguém conhece, mas é o SNIS, é o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, onde todos os órgãos prestadores de serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, enviam os dados. É um órgão ligado ao Ministério das Cidades, ele sistematiza tudo e disponibiliza isso para consulta. Nós temos, então, com relação ao Brasil, a situação seguinte. Com relação ao índice de atendimento de água, por região, esses valores aqui, ó. O norte com 57% de atendimento, nordeste 68%, o sudeste 90%, sul 86%, 89% e o centro-oeste. Isso é com relação ao abastecimento de água. A gente pode ver que o sudeste e o sul são as regiões mais melhores atendidas no quesito abastecimento de água. A mesma situação a gente vê para a coleta de esgotos, né? O norte tem índices muito baixos, né? O nordeste também. A região sudeste, centro-oeste em melhores condições, e a região sul também tem pouco atendimento por coleta. Isso se refere somente à coleta. Com relação a tratamento, os índices são piores ainda, né? A gente tem uma situação de 11,2% de atendimento para o norte, o nordeste tem 34,5%, o sudeste 36%, centro-oeste 31%, o sul 31% e o centro-oeste 41%. A gente pode ver que não tem muita variação, né? Então o Brasil tem muito que caminhar nessa questão de tratamento, porque ainda é uma operação bastante cara, né? A implantação, são obras vultuosas, né? E depende muito dessa questão de desenvolvimento de tecnologia para a gente ter sistemas mais baratos para poderem ser implantados. Pode passar, então. Isso aqui é só uma representação espacial daquela questão do atendimento. A gente pode ver que as regiões mais escuras aí são as melhores atendidas.
Mesma coisa com a coleta, né? A gente só tem um panorama aí só para ter uma ideia. Nesse caso, São Paulo aí se destaca, né, como um dos estados melhores atendidos por coleta. E aí a gente vai abordar um pouquinho a situação do nosso município. A gente vai falar alguns dados relacionados a Guarulhos e aos nossos municípios do entorno aqui da região metropolitana, que é onde a gente está situado. Então nós pegamos também do mesmo dado desse banco de dados do SNIS, montamos esse gráfico que mostra que são todos os municípios que compõem a região metropolitana de São Paulo, e selecionamos os municípios que são contribuintes da bacia hidrográfica do Alto Tietê, que é, na verdade, o que tem sido muito comentado aí, né, na mídia, a poluição do rio Tietê, e Guarulhos aparece, né, também é contribuinte dessa bacia e é responsável por uma parcela dessa poluição. Então a gente pode ver que, por abastecimento de água, a maioria está em situação boa, né? São poucos os municípios que não são bem atendidos. Próximo. Coleta de esgoto, a gente tem um problema, é que eu acho que os municípios não enviaram as informações para o SNIS, então a gente só conseguiu esses dados, né? Guarulhos está ali com em torno de 75% de atendimento. Todos os outros municípios, eles têm coleta de esgoto, mas a gente não sabe porque as informações não foram disponibilizadas nesse sistema, né? Então, por isso essa falha aí. Inclusive São Paulo, né? Se você voltar, São Paulo é esse último município aqui, a gente não tem informação do índice de coleta. Próximo, por favor. Essa daqui é informação sobre o tratamento de esgoto dos mesmos municípios. Aí a gente pode ver que alguns deles têm índices ótimos, né, de tratamento. E eu não sei, acho que não dá para ler, né? Então, assim, que tem tratamento. Nem eu estou conseguindo ler, isso que é o pior. Está desfocado. Dá para melhorar isso aí? O foco não. Você consegue ler aí na tela? Não. Não dá para ler. A impressão saiu ruim também. Só na tela do computador não estava dando para ler, mas ali não está. Mas assim, ó, Guarulhos é 0, né? A gente recentemente inaugurou uma estação de tratamento, então a gente está começando a botar os esgotos agora. São Paulo, que é o maior município, trata 80% dos esgotos que ele produz. Aí a gente não sabe se é do coletado ou se é do produzido, que ele é sempre um pouquinho maior do coletado, né? E aí são todos os grandes poluidores do rio Tietê, em sua cabeceira aqui. Próximo, por favor. Aqueles dados que eu falei até agora são do ano de 2008. Como a gente não conseguiu muitos dados com relação à coleta, a gente pesquisou o ano de 2006 e a gente tem uma informação um pouquinho melhor da condição de atendimento dos municípios. Esse gráfico mostra no azul o volume de esgoto tratado, mas no volume coletado. Então, o município tem as redes coletoras, ele produz um volume de coleta, e desse volume coletado ele trata uma parte. É essa coluna azul. E o esgoto produzido, na verdade, o tratado do produzido, porque assim, o produzido é sempre maior, a gente vê que existe uma grande diferença, né, entre o esgoto, o volume tratado para o esgoto produzido e o coletado. Aí a gente vê que existe uma certa diferença, né? Por isso que a gente precisa prestar atenção quando esses dados são passados, porque muitas vezes fala a gente trata X% do esgoto coletado, mas existe um volume muito maior de esgoto produzido.
Você pode ver que a relação aí muda bastante para alguns casos, né? Próximo, por favor. Aí a gente queria só passar uma ilustração, que é a próxima também, por favor. Que essa é a configuração da região metropolitana, né? Com os municípios que a gente falou. E todos integram a bacia, menos Santa Isabel, Guararema, Juquitiba e São Lourenço da Serra. Apenas esses 4 não são contribuintes da bacia. Próximo. E de todos aqueles que a gente citou da bacia, os que não possuem o tratamento é zero, são esses que estão listados aí: Barueri, Caieiras, Cajamar, Imbu, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Santana do Parnaíba, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. Próximo. Então, a gente está diante de uma situação não muito boa, né, principalmente para Guarulhos, e aí a gente vai contar um pouquinho da nossa história e como que a gente está tentando reverter essa situação aí, nada favorável. Próximo, por favor. Até 2000, o ano de 2000, o SAAI não contava com nenhum instrumento de planejamento. Não tinha nenhum plano diretor elaborado, seja de água ou de esgotamento sanitário. A questão do esgoto era sempre vista como o município deveria integrar o plano previsto para a região metropolitana. Então, o município deixou um pouco de lado a questão do esgoto, porque ficaria sempre a cargo de uma parceria com a Sabesp, e isso nunca aconteceu. Então, a partir de 2001, o SAAI desenvolveu seus planos diretores, né? O plano diretor de abastecimento de água ele foi concluído em 2003 e o plano diretor do sistema de esgotamento sanitário foi concluído em 2004. Próximo, por favor. E aí, cada um deles, nos seus estudos, o que aconteceu? O plano diretor de água definiu as intervenções necessárias no sistema, todas elas referentes às unidades, né, reservatórios, 6 reservatórios de indústrias necessários para que a gente conseguisse 100% de atendimento em condições boas, assim, e que toda a população fosse atendida. O plano diretor teve um alcance de projeto de 20 anos, então a gente tem as obras necessárias elencadas até o ano de 2025. Esse aí é um mapinha da setorização que foi proposta no plano diretor. Cada cor dessa representa uma região da cidade. Normalmente ela é configurada por um reservatório. A partir dele, as redes distribuem para as residências, né, através de todo um processo de redes primárias, secundárias e quando a gente precisa vencer algum ponto alto, os boosters. Próximo, por favor. A partir dessas obras, o SAAI já executou uma parte delas, né? A primeira etapa dos reservatórios, por exemplo, que era a nossa grande necessidade, já foram executadas, a gente já implementou. Pode voltar um pouquinho? 45 mil metros cúbicos de volume de reservação, além de quilômetros de redes primárias e outras estações. Próximo. O PDSE, da mesma forma, também estudou as alternativas para tratamento de esgoto. E em 2006, depois da elaboração do plano, a gente continuou estudando, porque o plano diretor de esgotamento ele apontou 6 alternativas para se tratar o esgoto. Quantificou obras assim, desde um tratamento independente da região metropolitana ou um total integrado à região metropolitana. Em 2006, a gente viu a necessidade de detalhar uma das alternativas, né, para poder iniciar os projetos e conseguir recursos depois para fazer as obras. O próximo, por favor. Aí, no final, foi essa configuração proposta para tratamento dos esgotos, né? A gente tem 7 subsistemas, são 5 vão ser com estações construídas dentro do próprio município e 2 regiões, essas que são da vertente aqui
Na verdade, a área de contribuição diretamente do Rio Tietê e essa região central está previsto para estar nas estações da região metropolitana, que é a ET São Miguel e a ET Parque Novo Mundo. Desses 5 subsistemas, hoje está sendo... nós inauguramos recentemente, há cerca de um mês mais ou menos, a estação de tratamento de São João, o primeiro módulo, já está operando, e ele vai dar conta de 15% dos esgotos gerados no município. Então, no próximo dado do SNIS, aí, em 2010, quando em 2011 ele tiver disponibilizado, o Guarulhos vai sair daquela condição zero de tratamento. E para o início do ano que vem, a gente vai estar inaugurando a estação, a ET Bom Sucesso, que é essa parte roxa aqui, tem uma ET ali, então a gente vai atender mais 20% da população. Isso é lá no final de plano, né? Nessa etapa imediata, os valores são um pouquinho menores. Isso. Pode voltar um pouquinho lá no mapa ainda? Aí a gente tem 2 sistemas pequenininhos que são Fortaleza e o Cabo Sul, que são na região norte. Essa região amarela, a gente está com recursos pleiteados no PAC, deve sair no ano que vem, a gente deve estar iniciando essa obra também. E as outras 2 regiões, elas estão sendo objeto de estudo, com exceção dessa da vertente aqui do Rio Tietê, que já estão em andamento as obras lineares e brevemente a gente deve estar traçando lá na ET da Sabesp. ET São Miguel. Próximo, por favor. Na verdade, aqui são as obras, né? Eu já falei, não vou repetir, mas é uma coisa que, desde que a gente concluiu o plano diretor para cá, a gente já executou 315 quilômetros de extensão de rede para poder fazer esses esgotos chegar nas estações. 22 estações elevatórias também serão construídas. E além das ETs, né? E todas elas, todos os projetos foram desenvolvidos procurando se utilizar o que tivesse de mais novo em tecnologia, seja em processo de tratamentos biológicos ou a questão de equipamentos, de automação. Tudo isso sempre foi pensado nos projetos, né? Como eu disse, a gente a ponta do sistema, né? Consumidores de tecnologia. Então é um mercado que tem bastante, assim, oportunidade, né? Que é o tema aqui. A gente vê o saneamento como uma boa oportunidade para quem quer desenvolver materiais e equipamentos. Não só o esgoto, mas a questão do abastecimento de água. Hoje o sistema opera com muitas válvulas de controle, de nível, de pressão, de vazão. Existe a questão do consumo, das perdas hoje, né? Então, muitos equipamentos estão sendo utilizados no sistema de abastecimento de água. Próximo, por favor. Com relação ainda à ética, é a obra de grande porte em todo o sistema, a gente procurou desenvolver um projeto que tivesse um baixo consumo de energia, que tivesse uma redução do volume do lodo, porque isso é um problema para a operação, né? A destinação desse lodo gerado no processo. E uma outra coisa bastante inovadora, a gente adotou o processo de desinfecção final por ultravioleta, contrário ao processo que vem sendo utilizado, que é o de cloração, que ele causa um pouco de danos ao corpo receptor, né? Ele reage e às vezes pode causar alguma toxicidade ao corpo receptor. Próximo, por favor. A gente já fez bastante coisa, né? O Guarulhos o SAAI, a Prefeitura, vem se dedicando muito a essa questão do tratamento, do abastecimento de água. Porém, há muita coisa que se fazer, né? Para vocês terem uma ideia, em 2009 a gente fez um novo diagnóstico, né? Por tudo que estava sendo feito em andamento, e verificou que ainda nós temos necessidade de investir na questão do abastecimento de água cerca de 240 milhões de reais, e para o esgotamento sanitário cerca de 1.200 milhões de reais ainda. Então, assim, a gente ainda tem um longo percurso, né? Temos muitos equipamentos, muitas coisas para adquirirmos e
muitos projetos ainda vão ser desenvolvidos até a gente alcançar aí a questão do atendimento. Bom, em síntese, era isso que a gente queria expor, né, a questão do saneamento, que é o que a gente faz aqui no município. A gente está à disposição lá no site, se a gente quiser conhecer, tirar alguma dúvida. Outras informações sobre tudo isso que a gente falou, tem no site do SAI, esse daí, o SAI, guarulhos.sp.gov.br. E a questão do Sistema Nacional também tem um site próprio, que é o snis.gov.br. A gente, na verdade, queria aproveitar também, né? Por que a gente passou toda essa questão do dado do SNIS? Hoje, Guarulhos, eu não sei se vocês são daqui, mas a gente tem ouvido bastante que Guarulhos é o grande responsável pela poluição do Rio Tietê. Na verdade, a gente está vendo que, além de Guarulhos, outros municípios poluem o Rio Tietê. E fazendo uma conta bastante simples, nós somos 1.300.000 habitantes. Os municípios contribuintes da bacia do Alto Tietê totalizam cerca de 19 milhões de habitantes. Então, fazendo uma continha muito simples, a gente representa 6% do total dessa poluição. Então, assim, se Guarulhos tratar 100% dos esgotos, o Rio Tietê vai ficar apenas 3% menos poluído. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar, e tudo isso a gente consegue ver nesses dados dos dias aí. Tá? A gente trouxe também um vídeo que foi feito aí na inauguração da ETE, que é uma coisa bastante interessante, eu acho que a gente quer passar aí para vocês assistirem. Tá bom? E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, a gente está à disposição. Acho que depois do vídeo a gente anota e responde assim na medida do possível. Não pode ser assim? Tá bom. É isso, eu agradeço aí em nome do SAI pelo convite, tá? Em nome da Prefeitura também. E desejo sucesso aí no workshop aí de vocês. De tratamento de esgoto, a ETE São João está pronta e começou a funcionar. Ainda neste ano será concluída a ETE Bom Sucesso e a extensão da rede coletora. O SAI, a Prefeitura de Guarulhos e o Governo Federal estão investindo 318 milhões de reais nas obras. Ao todo, Guarulhos vai ganhar 5 estações de tratamento de esgoto. A entrega da ETE São João tem um significado histórico porque vai marcar o início do tratamento de esgoto aqui em Guarulhos. Além disso, vai proporcionar uma melhor qualidade de vida para as pessoas, vai trazer também uma melhoria de qualidade ambiental. A nova ETE fica localizada na Rua da Cerâmica, no Jardim São João. O primeiro módulo consegue tratar 200 litros de esgoto por segundo. A ETE São João vai tratar 15% de todo o esgoto coletado em Guarulhos. 195 mil moradores vão ser beneficiados. Serão atendidos os bairros São João, Presidente Dutra, Parque São Luís, Jardim Maria Dirce, Lavras, Jardim Rana, Jardim Maria Clara, Cidade Soberana, Inocop, Ponte Alta e demais bairros da região. Então é uma obra de grande porte, né? Você está vendo agora é praticamente 50% dela, o restante é enterrado. Nós executamos mais de 1.000 estacas para que pudesse suportar todos os cânceres. 350 operários trabalharam na obra da nova estação. A gente se preocupou sempre em proporcionar à população de Guarulhos um produto final de qualidade. Uma obra com baixo custo e que também, posteriormente, tivesse também baixos custos de operação e de manutenção. E um último aspecto diz respeito à confiabilidade e à segurança do sistema. O processo do tratamento de esgoto começa com as redes coletoras que recolhem o esgoto das casas. Os esgotos, eles são lançados em populações maiores, que são os
coletores prontos. Esses coletores, por sua vez, lançam esgoto em redes maiores ainda, que nós chamamos de interceptores. Esses interceptores é que levam todo esse esgoto até a estação de tratamento. Essa tubulação é o interceptor, formado por tubos encaixados uns aos outros a uma profundidade que varia de 8 a 12 metros. Na região da Nova ET São João, foram implantados cerca de 6 quilômetros de coletores-tronco e 1 quilômetro de interceptores. No trajeto até a estação de tratamento, o esgoto é normalmente transportado por gravidade. E para vencer as elevações, são construídas as estações elevatórias, que são unidades de bombeamento. Na estação de tratamento, ele passa por todo o processo de tratamento e no final você tem um efluente tratado em condições de ser lançado no rio, de maneira que esse rio volte a ter vida, volte a ter peixe. A ET, Estação de Tratamento de Esgoto, é composta por diversas unidades. O tratamento preliminar, os tanques de aeração, os decantadores secundários, o sistema de desidratação de lodo, o sistema de desinfecção por ultravioleta e o sistema de pós-aeração. Para manter a ET em operação, aproximadamente 10 funcionários vão trabalhar permanentemente no local. Além da ET São João, o SAAI está construindo as estações de tratamento de esgoto do Bom Sucesso, Vargem do Palácio, Fortaleza e Cabo Sul. Também já foram executados 156 quilômetros de redes coletoras e 27 quilômetros de coletores-tronco. A concepção do sistema de esgotamento sanitário de Guarulhos, ela é resultado dos estudos desenvolvidos no âmbito do plano diretor municipal que foi concluído em 2004. Desses 7 subsistemas, 5 seriam implantados diretamente pelo SAAI e outros 2 fariam uso de unidades no sistema metropolitano. O SAAI e a Prefeitura, com o apoio do governo federal, estão construindo em Guarulhos um dos maiores programas de tratamento de esgoto do Brasil. Até 2012, trataremos 73% dos esgotos. É um grande investimento do governo federal junto com a Prefeitura. Bom, essa foi a palestra, a apresentação da Nádia Brunheira Silva, e que nós vamos, no final, depois da palestra do Luciano, nós vamos fazer um debate para estar aqui presente conosco. Então agora eu chamo para a palestra Luciano Zanella, que é engenheiro civil da Universidade Estadual Paulista, com mestrado em engenharia civil pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em engenharia civil também pela Unicamp. Ele é engenheiro pesquisador do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, IPT, e tem experiência na área de engenharia civil com ênfase em saneamento e ambiente, atuando principalmente nos temas wetlands, pós-tratamento, sistemas naturais, esgoto e sanitário. Luciano, por favor, então. Boa tarde a todos, gostaria de agradecer o convite também. Eu vou ser um pouquinho mais abrangente do que a primeira palestra, eu vou dar um passo atrás, eu vou mostrar dados, eu vou apresentar um pouquinho de conceitos, depois a gente chega na inovação, que é o objetivo aqui do workshop. Bom, vamos começar então pelo início do tema que foi oferecido para a gente falar. Desenvolvimento. As noções de desenvolvimento, elas são ligadas principalmente ao crescimento, conceitos econômicos, na verdade conceitos econômicos inicialmente voltados ao crescimento populacional, aumento de produção e consumo e ganhos econômicos especificamente. Esse desenvolvimento
com todas essas definições, com todos esses temas que ele aborda, sempre vai exigir cada vez mais maiores quantidades de insumos, maiores quantidades de recursos. Não vou me ater a todos os recursos, vou até alguns que vão nos levar até o saneamento. Dentre esses recursos, esses insumos, são 3 que a gente considera primordiais e sem esses eu não consigo ter esse desenvolvimento: energia, água e alimentos. Eu tenho que ter um crescimento populacional, eu tenho que ter aumento de produção e eu tenho que ter esses ganhos econômicos. Sem esses 3 eu não consigo ter esse desenvolvimento. Bom, precisando cada vez mais de energia, cada vez mais de água, cada vez mais de alimentos, eu vou ter, obviamente, que aumentar a exploração dos meus recursos naturais e humanos. E com essa exploração de recursos naturais e humanos cada vez maior, não tem outra forma. Eu vou aumentar os impactos que eu vou causar tanto dentro do município quanto fora do município. Eu vou precisar explorar mais água, vou precisar trazer mais fontes de água, eu vou ter mais gente trabalhando, eu vou precisar alimentar mais essas pessoas. Isso acaba formando um ciclo. Bom, vamos pegar aqui especificamente o caso do Brasil. 3 insumos que eu preciso: energia, água e alimentos. A nossa matriz energética é uma matriz hidrelétrica. Então, se eu estou falando em aumentar o consumo de energia elétrica, eu estou falando em usar mais água para gerar essa energia elétrica. Então, a energia está ligada diretamente à água. Eu estou falando de água, estou falando de água como insumo. Não tem nem como mudar. É água. Eu estou falando de alimentos. A gente só consegue maior produção de alimentos se eu tiver irrigação e se eu tiver fertilização das colheitas, da agricultura. Então, a água está presente nisso também. Então, os 3 insumos principais que eu tenho para produzir o meu desenvolvimento estão ligados a uma maior exploração de um recurso natural chamado água. E como é que essa água está na natureza? Aqui, eu acho que todo mundo já deve ter visto alguma vez isso na vida. É uma representação do ciclo hidrológico. Então, isso é uma coisa que funciona aí há bilhões de anos, funciona muito bem. Eu tenho água nos vários estados, eu tenho água líquida se transformando em água gasosa, transformando em água líquida de novo, ou em gelo, e isso realimenta um ciclo fechado, é um ciclo que renova essa quantidade de água que a gente está sempre utilizando, esse recurso que nós estamos utilizando. Mas falta uma coisinha nesse ciclo. Alguém esqueceu de pôr o ser humano agindo nesse ciclo. E esse ser humano tem, por tendência, a bagunçar as coisas que estão na natureza. O ser humano não vem sozinho. Normalmente, depois das revoluções industriais que nós tivemos ao longo do tempo, a gente tem grandes aglomerações de seres humanos. E é aí que o bicho começa a pegar. Então, se eu tivesse uma aldeia indígena no meio da Amazônia, bagunçando o ciclo hidrológico lá, pode bagunçar à vontade que não vai fazer muita coisa. Começa a aumentar essa concentração humana em determinados lugares, é o que a gente tem no conceito de cidade, a gente começa a interferir pesadamente nesse ciclo hidrológico natural. Pode imaginar. E interferir mesmo, porque a gente esquece que a gente está devolvendo essa água e eu posso causar problemas nessa água que eu estou devolvendo. Então a gente mudou um pouco a cara desse ciclo natural das águas ao longo do tempo. A gente introduziu nesse ciclo natural das águas alguns subciclos. Um ciclo que a gente pode chamar ciclo urbano das águas e um ciclo de utilização direta das águas. Esses ciclos são os ciclos antrópicos que a gente chama. São ciclos que dependem da ação humana. Então, o ciclo urbano das águas é isso que a gente faz nas cidades. É isso que a gente entende como serviços de saneamento na cidade. Então a gente tem um manancial, tem a água dentro daquele ciclo natural dela. Nós tiramos essa água do ciclo natural, nós fazemos uma captação dessa água, nós fazemos uma adução dessa água, mudamos a qualidade dessa água, pensando no que a gente precisa, uma água potável, sirvo essa água para a cidade. Faço um uso dessa água, altero a qualidade dessa água.
Na melhor das hipóteses, eu trato o efluente e mando de volta para o meu corpo d'água. Só que a gente viu pelos números apresentados agora pelo pessoal do site do Agulhas, que nem sempre eu tenho essa etapa de tratamento. A gente deseja essa etapa de tratamento, mas nem sempre eu tenho isso. Então a gente está bagunçando esse ciclo natural. Eu estou me apropriando de alguma coisa e devolvendo uma coisa diferente para a natureza para entrar naquele ciclo hidrológico. Então o que a gente faz nessas mudanças do ciclo natural de água? Eu mudo a qualidade da água, eu contamino essa água com esgoto, eu contamino essa água com resíduo sólido, eu contamino essa água por poluição difusa, erosão do solo, acaba contaminando a água. Tem uma série de mudanças de qualidade que a gente proporciona para essa água com a nossa ação. E eu mudo quantidades de água também. Eu faço transposição de bacias. A região metropolitana de São Paulo não tem água suficiente para abastecimento das pessoas que vivem aqui. Mais de 50% da água que a gente consome vem de outra bacia hidrográfica, da bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Então a gente tira a água de uma região, transporta essa água para abastecer a nossa região. Estou mudando a quantidade de água que tem presente na bacia. Eu incorporo essa água em produtos. Eu monto uma fábrica de refrigerante na minha região. Refrigerante é 99% água. Engarrafo a água de uma região e mando para o resto do Brasil para ser consumido em outros locais. E eu aumento a evaporação. Impermeabilizo o solo, faço construções, tudo isso eu mexo, inclusive, em condições climáticas da região, alterando aquele ciclo de evaporação e precipitação. Então eu tenho, nessas mudanças de ciclo natural da água com a introdução do ciclo antrópico, interações com seres humanos, eu tenho interações com edifícios, eu tenho interações com cidades, as atividades feitas nas cidades, até chegar ao ponto de bacia hidrográfica. Então, cada vez que a gente vai mudando esse foco de visão, eu vou percebendo problemas diferentes causados pelo ciclo antrópico, pela ação humana, no ciclo hidrológico da água. Bom, estou falando de mudança do ciclo natural da água, mas o meu objetivo é falar de saneamento. Então, eu vou introduzir um conceito diferente para vocês. Comecei falando de desenvolvimento e a gente vai falar um pouquinho de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável, pela definição da ONU, é aquele que atende às necessidades presentes sem comprometer a possibilidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. Eu vou usar, só que eu vou devolver as coisas em condições adequadas para que outras pessoas que venham depois de mim consigam usar. Eu não vou esgotar o meu recurso, não vou acabar com o meu recurso. E o desenvolvimento sustentável, ele é apoiado em 3 pilares interdependentes e mutuamente sustentadores: proteção ambiental, crescimento econômico e desenvolvimento social. Mudou um pouquinho a cara daquela definição inicial de desenvolvimento que eu havia passado para vocês. A gente não quer parar de crescer, eu não quero parar com os ganhos econômicos, mas não é ganho econômico acima de qualquer coisa. Eu preciso ter um outro norte que possibilite fazer um desenvolvimento sustentável. Não vou esgotar com os recursos da terra, eu vou usar, mas eu vou deixar esses recursos de uma forma que ele possa ser renovado, que possa ser renovado. Bom, e o saneamento? Onde é que entra nessa brincadeira? Daqueles 3 pilares que eu falei para vocês. Proteção ambiental. Bom, proteção ambiental, eu preciso cuidar dos recursos hídricos. Eu preciso usar água, mas fazer um uso racional da água. Não vou usar água até esgotar, até poluir tudo, não ter mais água para usar. Preciso tomar cuidado com a poluição. Eu vou poluir? Vou. Só que depois eu tiro essa poluição para devolver essa água. E com isso eu consigo fazer a manutenção de ecossistemas. Eu consigo deixar as coisas mais ou menos como elas estão. Não sei se eu consigo recuperar como elas eram originalmente, mas eu quero não degradar mais essas coisas. Crescimento econômico. Bom, a gente viu que a água vai impactar em energia, vai impactar em alimentação e vai impactar no próprio insumo água. Estou cuidando da água no saneamento,
Estou cuidando de um desenvolvimento econômico. E desenvolvimento social. Os conceitos de saneamento nasceram não em proteção do meio ambiente, mas em proteção da saúde humana. Estou cuidando da saúde humana, estou cuidando do desenvolvimento social. Então, o saneamento está muito ligado aos conceitos de desenvolvimento sustentável. Saneamento é muito abrangente. Então, quando eu falo de saneamento, eu posso falar de tratamento de água, de tratamento de disposição de esgotos, de drenagem urbana, de tratamento de disposição de resíduos sólidos, de qualidade do ar, de correção de contaminação de solos, de prevenção de epidemias. Não dá para a gente abordar tudo isso numa palestra. Então, eu vou também me ater à água, de tratamento de água e de tratamento de efluentes, que é mais a área em que eu atuo. Vou ficar na água. Bom, eu falei para vocês que saneamento está ligado ao desenvolvimento social. Falei para vocês o que é saneamento. Mas será que foi sempre assim? Será que foi sempre assim? Será que saneamento é uma coisa tão natural como a gente encara saneamento com naturalidade hoje? Na verdade não, tá? Então a concepção de saneamento, a ideia de saneamento foi uma inovação. Então a gente está chegando na inovação. Foi uma inovação grande para uma época, inclusive, e não foi muito bem aceita em todas essas épocas. Então, você deixar um costume seu de lado para levar em conta uma mudança, que mesmo que vai te produzir um bem, você vai ter que fazer uma mudança no seu dia a dia, pode causar alguma revolta na população que está recebendo isso. E com o saneamento não foi muito diferente. Nem sempre foi bem compreendido. E vamos então ver um pouquinho da história de saneamento. Saneamento foi considerado uma grande inovação na saúde. Mas se a gente recuar muito no tempo, a gente vai ver que algumas ideias a respeito de saneamento, que inclusive hoje podem ser ideias inovadoras, já foram empregadas alguma vez na história. Se a gente pegar lá em 3.500 a 2.500 a.C., no Império Mesopotâmico, já existe registro de uso de sistemas de afastamento de esgoto. O nosso sistema de afastamento, como a gente tem aqui. Tem um esgoto, uma tubulação que leva isso para longe. Na Babilônia, existem alguns registros de uso de latrinas e fossas, alguma coisa parecida com o vaso sanitário que a gente tem hoje. Eles já usavam isso nessa época. A maioria, mas embora tivesse alguns registros disso, a maioria da população jogava dejetos e lixo na rua. Ia tudo para fora da casa, para a rua. Mudando um pouquinho de lugar, vamos para Creta, Palácio de Knossos, do rei Minos, aquele do Minotauro, 1700 a.C. Nesse palácio foram achados indícios de tubulações diferentes para transporte de águas. Então eles tinham um sistema para água de abastecimento, tinha um sistema para água de chuva, um sistema para água de drenagem, para levar embora essa água, e um sistema para levar água suja embora, para levar o sistema de esgoto. Então eles tinham 3 sistemas diferentes para águas de qualidades diferentes. Grécia Antiga, 300 a.C. a 500 depois de Cristo. Nessa época eles tinham latrinas públicas. O banheiro não era simplesmente um lugar para você ficar escondido, fechado num quadradinho de 90 por 90, mas era um lugar para você ir bater papo, inclusive. E nessas latrinas públicas, isso era juntado, esse esgoto que corria dessas latrinas públicas era acrescentado água de drenagem e era encaminhado para uma bacia de coleta fora da cidade. Eles faziam esse afastamento de água também. E essa água era utilizada para irrigação. Essa água contaminada com esgotos. Se a gente pegar no Império Romano, 800 a.C., 400 depois de Cristo, a água era trazida de fora das cidades, por aqueduto. E eles também tinham latrinas públicas e afastamento dos esgotos. Então eles tinham uma ideia: vou pegar a água de um lugar limpo, vou usar esta água e vou jogar esta água para longe da minha cidade. Eles tinham alguma relação entre consumo de água e saúde, que é o que a gente entende por saneamento hoje. Mas aqui a gente tem umas ruínas de um banheiro público na Grécia Antiga. Tá meio claro, não vai dar para ver direito, vai ter uma outra ilustração.
Mas cada um desses buraquinhos aqui era um lugar para você sentar, então era um lugar coletivo, uma sala coletiva. Você sentava e ficava batendo papo com as pessoas que estavam em volta. Era uma sala aqui. Passa mais uma. Bom, só uma, acho que tinha uma outra forma. Não, tudo bem, então faço. Bom, nessa época, então, naquelas épocas, Grécia, Roma, eles tinham saneamento estruturado. Pelo menos algumas noções do que a gente tem de saneamento, eles já tinham estruturadas nessa época. Agora, tem uma decadência do Império Romano. Quebrou aquele grande império. 400 a 1750 depois de Cristo, é o que a gente chama de Idade das Trevas do Saneamento. Com o colapso do Império Romano, o sistema de saneamento também entra em colapso. Eu tinha um grande império, tinha grandes exércitos que podiam manter essas áreas, trazer água de fora, manter aquela área de onde eu pegava a área a salvo de outras coisas. Como eu não tenho mais esses exércitos, eu não tenho mais essa estrutura, diminuiu muito a estrutura. Uma das coisas que eles deixaram de lado foi justamente o saneamento. Na Europa, nessa época, todos os dejetos e resíduos eram dispostos na rua. Não sei se dá para ver muito bem a figura, mas nas janelas das casas, isso é uma figura da época, tá? Tem as janelas das casas e tem algumas pessoas com os baldes jogando o esgoto na rua. E as pessoas andando aqui embaixo. Então, nessa época surgiram algumas expressões. A gente tinha coisas parecidas no Brasil. Tem expressões em francês, tem expressões em gaulês, tem expressão em inglês, porque a pessoa avisava quando ela ia jogar os dejetos na rua. Então ela chegava na janela, gritava e mandava balde para baixo. Coitado de quem estava passando lá embaixo. Aqui, acho que no Brasil, a expressão era lá vai, ou alguma coisa assim. Lá vai, já vai água, alguma coisa do tipo. Então, balde para a rua. Só por curiosidade, responsabilidade disso, uma das regras de etiqueta que a gente tem até hoje, estão meio em decadência, mas de sempre andar a dama próximo da casa e o cavalheiro mais distante. Por quê? Você lança água para fora da tua casa. Então, se você fosse acertar em alguém, você acertava no cavalheiro ou na rua. A dama ficava livre desse esgoto. E se essa água ficasse empoçada na rua e passasse uma carruagem, ia espirrar no cavalheiro, ele protegia a dama de receber uma enxurrada de esgoto. Faça mais uma, por favor. Continuando nessa época um pouquinho, vamos mudar de país, vamos para Paris. Paris nessa época tinha ruas de terra e eles tinham essa prática do lançamento de dejetos à distância também. Modalidade olímpica devia ser na época. Rua de terra, dejeto na rua, trânsito de cavalos e carruagens, chuva. Virava um barro nessa rua, bacana, bonito. Tudo isso ia ficando misturado, você tinha um cavalo passando em cima para dar uma maciada em tudo isso. Se tinha algum resto, coisas que sobravam inteiras desse lixo, desse esgoto, isso era consumido por porcos ou cães selvagens. E aquilo que sobrava degradado era utilizado por catadores, era recolhido por catadores e era levado para a agricultura. Até aqui no século XIII, o rei Filipe Augusto teve uma grande ideia: vamos fazer uma inovação. Não quero mais ver essa lama, não quero mais ver essa sujeira. Vou pavimentar as ruas de Paris. Grande ideia? Maravilhosa essa ideia, porque em vez de misturar com a terra, o negócio ficou empoçado em cima da pavimentação. Então, com as ruas pavimentadas, os resíduos foram se acumulando, em vez de serem degradados e infiltrados para o solo. E isso piorou muito o cheiro de Paris nessa época. Um pouquinho depois disso, um descendente daquele primeiro rei, 1348, não aguentando mais os cheiros da rua de Paris, criou o primeiro grupo de limpeza de ruas. É mais ou menos o que a gente tem hoje no nosso serviço de coleta de lixo, ou de varrição de rua. Foi uma invenção dessa época, porque o esgoto empoçava nas ruas pavimentadas de Paris.
Além desse primeiro grupo de limpeza de ruas, ele criou um decreto obrigando os moradores a varrer a frente da casa. Quer dizer, se você vai jogar o seu esgoto, você vai ter que varrer. Vai varrer para onde? Para a casa do seu vizinho? Você vai criar uma guerra entre vizinhos, então tem que dar algum jeito nesse esgoto. Em 1370, tiveram uma ideia. Bom, vamos jogar tudo isso para baixo da rua e vamos jogar no rio. Os romanos lá atrás já faziam isso. Então, o primeiro sistema de esgoto coberto em Paris é dessa época, 1370. Esse esgoto era jogado no rio Sena. Paris não era uma cidadezinha pequena nessa época já. Vocês costumam passar do lado do Tietê? A gente não joga todo o esgoto lá. Um pouquinho de esgoto e um pouquinho da poluição difusa vai para lá. Mas o efeito era um pouquinho pior em Paris, nessa época que eles jogavam no esgoto. Então, em 1539, várias pragas, várias epidemias de pragas assolavam a Europa. E outro rei na França fala: vamos parar de jogar esse esgoto no rio. Vamos criar fossas dentro dos banheiros. Então você usa o banheiro dentro da sua casa, faz um buraco embaixo disso e vai acumulando esse negócio lá embaixo. Só que eu prevê a limpeza disso. Isso enche, de tempos em tempos você tem que limpar. Quando você faz uma fossa negra, você tem que limpar isso, tem que esgotar essa fossa. Então isso não foi previsto. Na época foi outra inovação que não foi totalmente bem pensada. E isso continuou em uso até 1700 mais ou menos. Pode passar. Lá por 1750, a gente tem uma associação muito grande entre a sujeira e doenças. As pessoas começam a perceber que em lugares mais sujos você tem maior proliferação de doenças. Só que eles não tinham ainda o conceito de doença transmissível por bactéria ou por vírus, como a gente conhece hoje. Então a verdade na época era diferente. A verdade nessa época era que o que transmitia as doenças era o mau cheiro. Porque eram lugares sujos que você tinha mais gente doente. Como eles não conheciam bactérias, a única coisa que tinha de diferente lá era o cheiro. Eles acreditavam que os cheiros, que os odores eram o que transmitiam as doenças. Então isso foi conhecido como era dos miasmas. Eles chamavam de miasma esses maus cheiros. E vamos mudar para Londres então, já na era dos miasmas, 1854. A região metropolitana de Londres tinha 3 milhões de habitantes. É muita coisa para a época, é muita coisa para agora também, é muita coisa para a época. E nesse ano teve uma grande epidemia de cólera em Londres. Foi a última epidemia de cólera registrada por lá. E nessa época um médico chamado John Snow, ele consegue relacionar a epidemia de cólera ao consumo de água. E ao consumo de água de uma bomba específica. Então, saindo atrás dos casos e vendo o que os casos tinham em comum, ele consegue localizar um ponto de contaminação. Como tudo que tinha em comum, a única coisa que as pessoas tinham em comum era terem bebido água daquela bomba, ele relaciona a cólera com uma transmissão via água, mas ele não sabia ainda que era um vibrio, que era uma bactéria que transmitia a cólera. Ele conseguiu, depois de muita briga, depois de muito protesto, interditar essa bomba, e aqui nasce o que a gente tem de mais parecido com o que a gente tem de saneamento hoje. Esgoto vai para o rio, água de chuva vai para o rio, e água potável independente. Nessa época em Londres já tudo meio misturado, então você tinha esgoto caindo dentro da bomba que eles consumiam a água. Aqui não vai dar para ver porque está muito claro, mas é o esgoto de Londres a partir dessa época. Com os desenvolvimentos causados nessa época, eles fizeram um esgoto muito mais bem feito, mas são esgotos em forma de túnel, bem mais caro do que a gente faz hoje, com tubulação, mas eles já tinham um sistema de esgoto, então, muito bem estruturado para separar o que é esgoto do que é água. Pode passar. Bom, então, inovação e oportunidades.
Eu mostrei para vocês historicamente algumas inovações, algumas deram certo, algumas não, e algumas mesmo não dando certo, levaram a oportunidades de inovações que deram certo depois. Então, o que é inovação? Inovação é fazer alguma coisa diferente. Fazer o que diferente? Eu posso fazer um processo diferente, é uma inovação. Eu posso ter um equipamento diferente, é uma inovação. Eu posso ter um uso diferente para o mesmo equipamento, isso também é uma inovação. Por aí vai, tem uma série de definições, uma série de coisas que a gente pode estar relacionando com inovação. Só que para ter uma inovação, eu preciso ter uma oportunidade de inovar. E é aí que pode estar o principal entrave de ter uma inovação. Eu preciso identificar um problema, eu preciso criar uma solução para esse problema, e isso pode ser uma inovação. Só que muitas vezes é difícil perceber que eu tenho uma inovação em mãos. Um caso clássico disso, uma inovação de produto, foi uma senhora, dona de casa, que não sabia como lavar o arroz. Depois de muito tempo, ela criou aquele lavador de arroz que a gente compra até hoje, que parece uma coisa muito banal, uma bacia de um lado e uma peneira do outro, todas os dois juntos. Patenteou aquilo e é uma grande inovação. Ela vendeu milhões de produtos daquilo. Parece uma coisa banal, mas foi uma grande inovação para a dona de casa. Então a gente não tem a percepção do que pode ser uma inovação. Em saneamento, uma grande inovação que a gente quase não se dá conta é que nessa época histórica eles achavam que a água era infinita. Eu posso pegar uma água de longe, eu posso usar, posso sujar essa água, devolvo essa água e continuo pegando sempre água limpa. Só que a gente sabe que essa água não é infinita. Então, a gente tem os conceitos de uso racional da água, vindo dessa inovação, sendo frutos dessa inovação. E o que vem a ser o uso racional da água? Primeira coisa, são conceitos ligados à educação ambiental. Então eu preciso fazer as pessoas perceberem que a água não é infinita. Eu preciso fazer elas racionarem a respeito do uso da água. Eu preciso dar educação ambiental para essas pessoas para saberem como usar essa água. Equipamentos economizadores. Em vez de eu ter aquela latrina grega lá, que eu tenho água passando o tempo inteiro, nós criamos uma latrina diferente, uma latrina com um pocinho ali embaixo, com uma caixa cheia d'água. A hora que eu uso, eu aperto e a água vai embora. Não fica o tempo inteiro passando. Há um tempo atrás, nossas bacias sanitárias eram de 20 litros. Hoje a gente já tem uma bacia de 6 litros. Quem sabe daqui a um tempo, se não vai ter uma inovação que vai diminuir ainda mais esse volume. Combate a perdas e vazamentos, isso dentro de uso racional da água também. Aqui na região metropolitana de São Paulo, a gente importa 50% da água. E há uns 10 anos atrás, a gente tinha 50% de vazamento na rede, em média. Quer dizer, eu importo 50%, mas eu perco 50% do subsolo. Se eu combater esses vazamentos, eu posso deixar de importar. Não é tão fácil assim, é difícil combater esses vazamentos em rede. Mas se eu der uma atenção para isso, eu vou estar fazendo um uso mais racional da água. Eu posso melhorar processos quando a gente fala em indústria. Eu posso substituir fontes, a gente vai ver um exemplo disso. Estou usando água para irrigar meu jardim. Por que eu não uso água de chuva para irrigar esse jardim? Eu acumulo água de chuva e uso água de chuva para irrigar jardim. Tratamento de efluentes e reuso de água. Eu preciso cuidar da água que eu vou devolver para o ambiente. Não só pensando em mim, mas pensando que eu tenho que manter o recurso água dentro daquilo que outras gerações, que outras pessoas vão poder usar sem ter problemas de saúde. Então vamos aqui um pouquinho em inovações. Eu não vi meu tempo, alguém está vendo o tempo? Tenho tempo ainda? Posso continuar? Um problema. Esgotos não tratados são lançados em copos d'água e causam eutrofização desses copos d'água. Eutrofização é uma proliferação muito grande de algas na água. Então, quando a gente vê um corpo d'água eutrofizado, você vai ver que esse corpo d'água está totalmente verde, está cheio de alga dentro da água. É a causa dessa eutrofização. Se a gente for ver o que no esgoto causa essa eutrofização, é a presença de nutrientes nesse esgoto. De nutrientes que são compostos de fósforo e nitrogênio. Segura essa ideia.
Fertilizante agrícola. O que é um fertilizante agrícola? É um composto que alguém criou, justamente com algumas substâncias dentro. Compostos de nitrogênio, fósforo e potássio. O que eu tenho que eu estou jogando na água que está sendo um grande problema? Compostos de nitrogênio e fósforo. O que eu preciso para a agricultura? Compostos de nitrogênio e fósforo. Pai, esgoto é fertilizante agrícola. Será? Posso usar? Se eu for ver no esgoto de novo, esgoto doméstico, de onde vem esses nutrientes que estão causando problema lá na frente? Boa parte desses nutrientes estão na urina humana. Se o nutriente está na urina humana e o nutriente que eu posso usar para fertilizar, por que eu não uso urina humana para fertilizar a agricultura? Se eu separar essa urina na fonte, se eu só separar a urina e não jogar essa urina no esgoto, eu vou matar dois problemas com uma tacada só. Eu posso usar ela para fertilizar e eu impeço essa urina de cair no rio para causar uma eutrofização. Facilidade para aproveitamento dos nutrientes, redução da quantidade de nutrientes no esgoto para ser lançado em corpo d'água. Isso pode ser uma grande inovação. Tem gente pesquisando isso, tem gente fazendo isso. Está todo mundo com cara de, ai meu Deus, não como essa cultura de jeito nenhum. Mas muito em breve, provavelmente, vocês podem comer. Aliás, alguém sabe de onde vem a alface que vocês comem aqui? Cinturão Verde de São Paulo. Alguém conhece a qualidade dos rios do Cinturão Verde de São Paulo? Recebe esgoto, vocês estão comendo alface irrigada com esgoto. Não como mais alface. Sem saber. Bom, a gente já tem alguns equipamentos para separação de urina. Quem frequenta banheiro masculino já deve ter visto isso alguma vez na vida. São mictórios, que nada mais é que um equipamento para separação de urina. O único problema é que depois disso eu junto com o resto. Mas eu posso separar, já estou com o equipamento separado. Separa essa urina e posso usar essa urina. Depois de tratada, lógico. Não vou fazer igual o pessoal da irrigação faz. Mas, e no caso de urina feminina? Tem gente pesquisando mictório para uso feminino, tentando desenvolver isso. E tem outras pessoas que já desenvolveram uma bacia sanitária, um vaso sanitário, que permite a separação de urina. Então ele tem dois poços, tem um poço com água lá no fundo, essa aqui dá para ver melhor. Tem um poço convencional aqui no fundo e tem um poço menor aqui na frente. Tá? Separadinho. Você consegue separar o número 1 e o número 2 aqui tranquilamente. Isso está sendo utilizado, está sendo comercializado. A gente tem uma grande resistência para isso em países latinos, mas em países escandinavos já está sendo utilizado isso. Eles têm uma outra estrutura de cidade. Eles têm cidades menores e não cidades ligadas à agricultura. Eles têm todo mundo sua horta, sua fazendinha. Eles separam a urina, tratam a urina e usam essa urina como fertilizante. Volta só um minutinho. Eu queria só saber de vocês se alguém tem ideia de por que isso não pega em país latino. Exatamente. Para isso funcionar, os homens têm que sentar, têm que fazer xixi sentado. Agora não, mas se você estiver nas casas, essa bacia, para funcionar tem que fazer xixi sentado, senão o negócio vai todo lá para o fundo, para o final. Então a gente tem problemas culturais em fazer xixi sentado. O homem em país latino não senta para fazer xixi. Então é uma barreira de educação ambiental a ser quebrada para a utilização de um equipamento desse. Bom,
não quero separar essa urina, não quero separar esses nutrientes, mas eu tenho nutriente no esgoto, é um grande problema. Eu sei que planta precisa desse nutriente. Então por que eu não uso planta? Não como agricultura, mas eu uso uma planta para tirar esse nutriente para mim. É uma das formas que eu tenho, é um dos sistemas que eu tenho para remoção de nutrientes de água. Isso também é objetivo de pesquisa, isso também tem gente já utilizando. Faça mais uma, por favor. É o sistema que a gente chama de wetlands construídos. Por favor, mais uma. O que é um sistema de wetlands construídos? É um sistema natural, que a gente tem a conjugação do sistema de filtração natural em solo, no meio suporte, com bactérias que vão fazer o tratamento biológico de remoção de carbono e mais plantas que vão retirar os nutrientes do esgoto para mim. É muito parecido com o que a gente tem em zona de várzea, em zona de brejo. Então nada mais é do que uma observação da natureza, colocar um processo de engenharia em cima dessa observação da natureza e criar um sistema de tratamento que vai servir para remover esse nutriente do esgoto. Então a gente faz um tanque, coloca um meio suporte, planta em cima desse meio suporte, passa o esgoto por dentro desse meio suporte. Vou ter bactérias trabalhando para mim, vou ter plantas trabalhando para mim. E essa é a aparência de um sistema desse tipo. Então a gente consegue fazer um sistema desse tipo se confundir muito com um sistema de jardim. Passa mais uma, por favor. Então a gente pode ter um sistema de tratamento de esgoto do lado da casa. Esse aqui não dá para ver bem por causa da qualidade na foto, mas é uma vila, e essa vila tem do lado da vila um sistema de wetlands para tratamento desses efluentes, para tratamento desses esgotos. Passa mais um, por favor. Outro problema, contaminantes emergentes em água. Só para vocês terem uma ideia, se a gente pegar uma lista de substâncias registradas junto à Sociedade de Química dos Estados Unidos, substâncias criadas pelo homem ou utilizadas pelo homem registradas, no final de semana passado estava em 56 milhões e 25 mil substâncias diferentes, usadas para uma série muito grande de coisas, algumas só registradas como forma de patente, outras registradas e utilizadas. Algumas dessas substâncias podem acabar na água, e a gente não sabe o que essas substâncias fazem quando a gente ingere na água. Alguns efeitos já foram identificados na natureza. Por exemplo, é muito conhecido um efeito de feminilização de peixes e répteis em locais onde você tem exposição de esgoto. Por quê? Anticoncepcional e hormônio feminino. Então, esses anticoncepcionais, esses hormônios femininos saem pelos esgotos. Uma estação de tratamento convencional não pega isso, não tira isso da água, isso vai para o rio, e os peixes que nadam naquele esgoto com quantidades de hormônio acabam se tornando peixes fêmeas, ou feminização. Não necessariamente fêmeas, mas desenvolvem características femininas. E a gente não sabe ainda o que todos esses contaminantes diferentes acarretam em sinergia. Eu tenho vários diferentes, em concentrações diferentes, e eu posso estar consumindo isso e não sei o que pode acontecer daqui a um tempo. Lembra lá atrás que eles achavam que eram os miasmas, que eram os maus cheiros que causavam algumas doenças? Então a nossa verdade pode não estar completa ainda. A gente já sabe que não são os miasmas, que são bactérias, vírus que causam a maior parte das doenças, mas a gente pode estar com alguma coisa vindo dessas próprias substâncias que nós criamos e nós jogamos para a água e estamos consumindo de novo. E quais são algumas dessas substâncias? Cosméticos, protetor solar, tintura de cabelo, maquiagem, desodorante. Desodorante com cápsulas de prata. Tudo bem, você toma banho depois, essas cápsulas de prata vão para a água. Shampoo que alisa o fio do cabelo. Essa substância que alisa o fio do cabelo vai para a água. Você toma, vai ficar com todos os pelos do sistema digestivo lisinho. Né? A gente não sabe o que acontece ainda. Por que a gente chama isso de contaminante emergente? Ele está aí faz um bom tempinho, mas a gente não conseguia medir isso em água. Agora está ficando um pouquinho mais fácil de medir isso em água. Mais um, por favor. Outros contaminantes emergentes, medicamentos, hormônios, agroquímicos.
Todo tipo de pesticida acaba indo para a água. A gente também não sabe o que isso acontece, o que isso vai acarretar quando a gente consome isso ao longo de muito tempo. Mais uma foto. Então, a remoção desses contaminantes dos esgotos da água é uma grande inovação que a gente está buscando. E como é que eu faço essa inovação? A gente tem algumas formas de tratamento avançado, por processos oxidativos, por adsorção de carvão ativado, por utilização de processos de membrana de separação, que permitem tirar essas substâncias, remover essas substâncias da água. O único problema é que isso é caro para burro. E além de ser caro, quando eu escolho uma solução dessas, eu estou ligado ao fabricante dessa solução para o resto da minha vida, porque não são soluções intercambiáveis. Então, a grande inovação que é necessária, aqui a gente está partindo com uma inovação necessária, é reduzir os custos e aumentar a durabilidade desses equipamentos e, além disso, produzir um sistema universal que possa fazer intercâmbio de peças sem ficar preso a um determinado fabricante, a uma determinada patente. Aqui está a cara de uma usina desse tipo para tratamento de água, só que nesse caso eles querem tirar sal de água. É uma usina de dessalinização. A maior parte da água do mundo é salgada, ou seja, não serve para nosso consumo. Se eu conseguir baratear a remoção desse sal da água, eu tenho um grande reservatório de água que são os oceanos para se utilizar. Um novo problema. Vamos pensar aqui em São Paulo. Eu tenho chuvas intensas, alagamento. Alagamento, boa parte por culpa nossa, que a gente impermeabilizou todos os terrenos. Você compra uma casa, a primeira coisa que você faz é colocar aquele ladrilho bonito. Não tem nem uma plantinha na minha casa para poder impermeabilizar. Choveu, isso vai escorrer, vai acumular em algum ponto, não vai infiltrar. Bom, em contrapartida, eu tenho grandes chuvas, mas em contrapartida eu tenho escassez de mananciais. Eu não tenho mais de onde tirar água aqui para São Paulo. Pô, mas eu estou falando que eu tenho muita chuva, me causa enchente. E não tenho de onde tirar água. Vamos aproveitar essa água, não vamos deixar ela virar enchente. Então eu posso fazer um aproveitamento dessa água de chuva. Mais uma também. Isso a gente chama de substituição de fontes. Então, em vez de usar uma água potável, que eu vou buscar lá longe, tratar e utilizar, eu posso armazenar água de chuva, tomando devidos cuidados de usar essa água de chuva para usos onde a qualidade dessa água esteja de acordo com o uso pretendido. Preciso de água potável para irrigar jardim? Não. Preciso de água potável para lavar piso? Não. Preciso de água potável para dar descarga no vaso sanitário? Também não. Por que eu não posso usar água de chuva para essas coisas? Então está aí uma inovação. Só que é uma inovação que o seu tataravô provavelmente já usava. Quando não tinha água encanada, era água de chuva ou água de poço que era utilizado para esse tipo de serviço. E a inovação que a gente precisa para isso? Desenvolvimento de equipamento compatível com a realidade brasileira. A gente tem um regime de chuvas aqui muito particular. Eu tenho meses que não chove uma gota, só que quando vem, cai carro-pipa. Não é nem de balde que chove. A gente está tendo chuvas absurdas em dezembro e janeiro, por exemplo. Então eu preciso ter um equipamento que consiga tanto pegar aquela garoazinha, que vai fazer uma grande diferença nos meses próximos, meses de seca, quanto pegar essa chuva de caminhão-pipa e filtrar essa água, conseguir tirar os poluentes dessa água. Passa mais uma, por favor. Aqui tem um equipamento que a gente está desenvolvendo ainda que pode auxiliar nisso. Tá? É um sistema de descarte de água de primeira chuva. Toda água que cai inicialmente no telhado eu descarto, porque é uma água que vai lavar esse telhado. E é um sistema de telas, de peneiras, para remover folha, remover galho, remover rato morto, esse tipo de coisa que possa ter no telhado. Isso mesmo. Outro problema: coleta de esgoto. Vocês têm ideia como é que faz? É um sistema por gravidade. Então eu tenho que ter uma inclinação na tubulação para não ter nada armazenado nessa tubulação. Com a lâmina d'água que se forma e a inclinação da tubulação, eu preciso que tudo isso seja lavado, seja levado para uma estação de tratamento de esgoto. Como é que eu faço isso numa região plana, numa região de praia, por exemplo? O terreno é plano, eu vou ter que afundar cada vez mais as tubulações.
Chega uma hora que vai ficar tão caro escavar essa tubulação por causa da profundidade que pode inviabilizar um sistema convencional de coleta de esgoto numa área dessa. Então, para tentar diminuir... Passa mais uma, por favor. Tem uma inovação para tentar diminuir essa declividade necessária nessa tubulação, que é um sistema de geração de descarga numa rede. Eu tenho um dispositivo, esse dispositivo vai se enchendo com esgoto até um determinado volume, aí esse dispositivo tomba e lança esse esgoto todo de uma vez na rede. Isso cria uma onda, e essa onda lava essa rede para mim. Então, com isso eu consigo usar declividades menores, eu consigo facilitar o meu processo de coleta de esgoto em regiões planas. Passa mais uma, por favor. Bom, vamos continuar, a gente está quase no final dos exemplos que eu trouxe. Sistema de tratamento de esgoto. Estou tratando do esgoto, ótimo. Sempre tem alguém que vai arrumar um problema para mim. Sistema aeróbio de tratamento. Tenho geração de gás de efeito estufa. Tenho geração de gás metano, que é terrível para efeito estufa, segundo os estudos. Só que o gás metano é combustível. Na verdade, todo o processo de desenvolvimento do sistema aeróbio de tratamento no Brasil nasceu não por causa do tratamento de esgoto, mas porque as pessoas queriam obter um combustível, que era o gás metano. Só que aí tem uma série de complicações que foram surgindo e abandonaram essa ideia. Só que tem gente voltando a essa ideia. Tem gente tentando usar o metano, tem gente conseguindo usar o metano para geração de energia elétrica. Tanto geração de energia elétrica quanto geração de calor, que às vezes é necessário. Passa mais uma, por favor. Então aqui tem uma usina, essa usina é na Alemanha. Eles captam todo o gás metano gerado no processo de gestão do lodo, processo de tratamento do lodo da estação. Eles têm dentro da estação um sistema de cogeração de energia, e com o gás produzido pela digestão do lodo, eles abastecem 50% da energia elétrica necessária para a estação de tratamento funcionar. Então tem gente fazendo inovação nessa área e conseguindo tirar proveito do saneamento, do gás produzido no sistema de saneamento. Bom, e aqui, para a gente terminar, falei de inovação, mas tem umas coisas que são absurdas existir ainda hoje, que não precisa de inovação, mas precisa de ação. Tem uma porcentagem muito grande da população mundial que não tem acesso a banheiro ainda. Eles ainda vivem naquela época de jogar o esgoto de janela fora. Então tem coisas que a gente está tentando avançar tanto, mas tem pessoas que estão muito lá atrás ainda. Então isso exige uma ação. Melhoria de manutenção da qualidade das águas. Estou falando em tratamento de esgoto, só que muita gente ainda pensa em tratamento de esgoto por lei. Eu estou sendo obrigado a tratar esgoto, mas eu tenho que tratar esse esgoto mudando a mentalidade, mudando o foco. Eu não quero estragar mais ainda a natureza. Substituição de fontes e reuso são coisas que estão razoavelmente bem resolvidas, que podem entrar como uma ação, como uma inovação. Tratamento local versus tratamento centralizado. Estações de tratamento de esgoto é caro, mas é caro em que escala? Se eu fizer uma fossa séptica no fundo do meu quintal, eu consigo dar uma melhorada na qualidade do esgoto. Então, essa relação de escala é uma coisa que exige uma ação e uma inovação também. E aproveitamento da energia dos esgotos é outra coisa que exige tanto ações quanto inovações. Senhores, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Eu acho que eu passei desenvolvimento, passei inovação, passei treinamento e estou disposto para as perguntas. Obrigado. Boa tarde, pessoal. O Paulo teve um probleminha aí, está resolvendo uns probleminhas aí. Ele é o que está coordenando todo esse evento e essas coisas de vez em quando acontecem. Nada sério, só que... Então eu vou tomar o lugar dele, certo? Aqui no nosso debate. Eu gostaria de convidar para vocês colocarem aí. E quem quiser fazer alguma pergunta sobre o assunto, por favor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a
vocês por estarem aqui, tá? Foi muito interessante, eu gostei muito. Então, nós queremos agradecer bastante a presença dos dois, que eu acho que foi bastante interessante. Eu acho que eu tenho certeza absoluta, né? Pelo final do debate que a gente teve aqui, foi muito interessante, muito proveitoso. A gente teve, acho que, bastante lições e curiosidades sobre os sanitários. Quão divertido é o sanitário. Hoje em dia o pessoal vai cabeleireiro e conversa. Não sei se algum dia vão achar que é diferente cortar cabelo todo mundo junto, né? Mas que para nós é diferente. Ficar junto, ficar assim tão relaxado, conversando, é diferente hoje, né? Então eu queria agradecer e uma salva de palmas, né? Convidava o pessoal para tomar uma aguinha, um cafezinho ali, e depois a gente continua com uma palestra que tem a ver com todas as pesquisas que a gente faz, inclusive como permissão para publicá-las. Muitas das nossas pesquisas, logo, não poderão ser publicadas, lógico, em meios de publicações interessantes, bons, que desejamos, sem que a gente tenha autorização de comitês de ética. Qualquer